Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Essa montanha-russa de história já começa daquele jeito, com o protagonista tomando uma surra de uma mulher. E só por isso já dá pra sentir que a história vai render. Shen Yu tá jogado no chão, levando pancada e se perguntando que diabos esses idiotas querem roubando os suprimentos dele. A mulher metida justifica o ataque, dizendo que só tá se preparando pro apocalipse. Como ela tem fama e poder, enxerga o cara como um NPC qualquer, um fracote que pode ser pisado sem dó. Ela até desafia ele a pegar os suprimentos de volta, mas logo em seguida manda os capangas dele socarem o coitado no chão. Levantam a moral dele só pra jogar de volta no lixo. E o pior, a mulher nem queria a comida de verdade, joga tudo fora ali mesmo, só pela zoeira. Os capangas dela começam a tirar onda, rindo da cara do cara como se ele fosse só mais um otário no meio da bagunça. É aquele velho clichê do protagonista perdedor. Mas Shen Yu não aceita calado, o cara é teimoso e vai até onde a maluca tá só pra tentar argumentar. E toma pisão na mão por isso. E olha, eu sei que tem gente por aí que ia até gostar de estar no lugar dele sendo humilhado, mas o Shen Yu definitivamente não é desse tipo. A mulher tem um ego lá no teto e acha que ele não vale nem pra ser cachorro de estimação. Quem dirá dividir o mesmo ar que ela? E pra piorar, ela ainda joga na cara dele que a Ye, provavelmente a crush dele, preferiu o irmão dela. Então, além de apanhar, ainda tomaram a mina dele. Isso aí é receita pronta pra virar vilão. Shen Yu, todo jogado no chão, se recusa a aceitar a derrota. E aí vem o plot twist. Do nada, surge um sistema tipo aqueles de RPG, que reconhece o sentimento de vingança dele e se conecta com ele. Assim que conecta, o cara recebe mais grana que o Elon Musk, tipo mais de 9 trilhões de créditos. Se é isso que acontece depois de levar um fora e ser espancado, então pode me colocar na fila. Mas o mais bizarro é o uso que ele pode fazer dessa fortuna. Aparentemente, o sistema foi feito para se vingar de mulheres interesseiras. Parece até piada. É como se o sistema fosse tipo um modo escroto de dar o troco. O objetivo é atrair as minas com dinheiro e depois dar um tapa na cara da realidade delas. Quanto mais ele irrita esse tipo de mulher, mais os créditos dele sobem. E não é pouco não. O sistema multiplica por 100 cada vez que ele consegue provocar alguma. O cara fica todo animado com a ideia de torrar essa fortuna e ficar absurdamente poderoso. Ainda por cima, o sistema dá um bônus extra. Shen Yu agora tá cheio de plano pra se vingar da Lin Beiwei e de todo mundo que pisou nele. Do nada, aparece uma ruiva mandando ele sumir e parar de fingir que tá machucado. Ela não quer ajudar com nada, nem um centavo, muito menos dividir suprimento. Mas Shen Yu manda na lata que já tá resolvido e ainda convida a mina pra comer alguma coisa. Claro que isso deixa a Shu Yao ainda mais puta, o que ativa o sistema e transforma essa raiva dela em créditos. Isso confirma pro Shen Yu que o sistema é real mesmo, e ele dá pra ela uma porrada de suprimentos, só porque ela é bonita. A mina fica em choque, sem entender nada, e começa a achar ele interessante. Os pontos de afeição dela sobem pra 10. Quando esses pontos chegam a 100, quer dizer que a pessoa foi conquistada, e tudo que foi gasto nela é reembolsado na hora. Missão secundária desbloqueada sem ele nem perceber. Shu Yao ainda tá tentando entender por que o cara tá dando tanta coisa pra ela, e ele promete mais depois que ela usar tudo isso. Ainda passa o endereço dele. A mina começa a gostar mais ainda, achando que ele é super atencioso. Com cada atitude dele, os pontos de afeição dela vão subindo até chegar em 30. Shen Yu volta pra casa empolgado com o progresso, mas assim que entra, vê um casal se pegando. E isso é a deixa perfeita pra ele. A mulher fica surpresa quando ele aparece do nada. Ele manda um papo de que o elevador é de uso livre. O otário de casaco vermelho zomba dele, dizendo que ele ainda tá tentando voltar pra X depois de perder ela. Mas Shen Yu dá uma resposta afiada, chamando a Eggs de sapato velho. A Lou fica puta da vida e parte pra cima dele. Só que agora, o cara nem liga mais pra mulher mediana. Ele quer saber é das deusas. E aí, do nada, surge a Shu Yao de novo, linda de doer, paralisando o babaca do casaco vermelho que até 5 segundos atrás estava caidinho pela Ye. O cara tava doido pra encontrar essa deusa fazia tempo. E agora finalmente rolou. Só que quem acaba tomando uma baita de uma humilhação é o palhaço que tá ali do lado, porque a mulher simplesmente passa direto por ele e vai falar com o Shen Yu, ignorando total o idiota. O maluco fica em choque, sem entender como um cara fracassado como o Shen conseguiu chamar a atenção de uma mulher nível deusa. Enquanto isso, a Ye tá literalmente perdendo um namorado ali na frente dela. Shen Yu, vendo a chance perfeita pra cutucar ainda mais o ego dos dois, começa a ir a trocar ideia numa boa com a ruiva gata, que comenta como os preços dos suprimentos estão lá no céu desde o começo do apocalipse. O mesmo pãozinho que custava 8 won agora tá valendo 160.
a Ye aparece do nada no meio da conversa, só pra tirar sarro dele, falando que ele é tão pobre que nem pão pode comprar. Sentindo que era hora de virar o jogo contra a Ye, ele dá um monte de suprimento pra Chuyao, que fica agradecida até dizer chega. Isso só deixa a baixinha invejosa ainda mais irritada. Chen Yu nem se dá ao trabalho de conversar com ela e manda ela voltar a agir como antes, se quiser ter alguma chance. Essa frase bate nela como um soco emocional, fazendo a raiva dela subir ainda mais. Ele aproveita para provocar de novo, dizendo que, mesmo sendo uma aluna top, ela não consegue nem argumentar direito. Então, o talento dela deve ser só arrumar homem para mimar ela à noite. Pesado. Ye tenta rebater com alguma coisa, mas Chen Yu manda um papo tranquilo, tratando ela como uma frágil desesperada. E no meio disso tudo, a Chuyao já colocou ele como novo segurança pessoal, e ainda oferece um lugar para ele ficar. O cara tá de boa no lugar seguro, com uma deusa do lado, e uma conta cheia de grana. Eles saem de cena deixando o casalzinho amador pra trás, tratados como lixo mesmo. A raiva da Ye sobe tanto que vira 100 mil pontos na hora. Além disso, a Chuyao também começa a gostar cada vez mais dele, o que rende pra ele mais 100 mil pontos só por tratar ela bem. Chen Yu tá vivendo um sonho. A deusa, curiosa, pergunta se ele tem algum poder mágico de criar comida do nada. Ele entra no jogo e diz que sim, prometendo manter o segredo. Chuyao se aproxima, dá uma zoada e pergunta se ele tá afim dela. Ele muda de assunto e sugere que eles comam alguma coisa. Fingir que tá difícil tá funcionando direitinho, porque isso só deixa a deusa ainda mais animada em conquistar ele. Por outro lado, o cara já tá suando frio, percebendo que ela tá começando a dar em cima dele e o nível de afeição dela só chegou na metade, com 50 pontos. Ele tá apavorado e não quer que nada role antes da hora. De repente, entra no noticiário uma previsão de uma frente fria pesada, com queda brusca de temperatura e muita chuva. O apocalipse também trouxe mudanças climáticas doidas. Chen Yu já fica na neura que vão rolar apagões e que as mutações ainda não acabaram. E como se fosse combinado, a luz acaba. Chuyao estranha, porque ainda nem começou a chover. Aí alguém começa a bater na porta. A voz diz ser de um inspetor que tá ali pra fazer uma checagem de rotina. Chuyao vai abrir, mas Chen Yu segura ela na hora. Ela fica sem entender, e ele lembra que essa inspeção aí não devia rolar por mais 15 dias. Ela pensa se tem a ver com o apagão ou se vieram ver se eles estavam guardando coisa ilegal. Mas ele corta isso também, tirando sarro, dizendo que ela acha que tá num quarto de faculdade. Ela se irrita com a piada, e os pontos de raiva dela sobem de novo. Chen Yu então explica que esse tipo de vistoria era responsabilidade da administração do prédio, não de uma comissão do bairro. A voz do outro lado começa a gritar, exigindo que abram a porta. Chen Yu já tá com uma lâmina na mão, e responde olhando pelo olho mágico que eles estão ocupados fazendo amor, e não podem atender. Chuyao fica passada com a desculpa que ele inventou. Os otários do outro lado se irritam e começam a berrar. Acusam o casal de ser o motivo do apagão, o que deixa Chuyao puta da vida. Vendo que o clima vai esquentar, Chen Yu manda ela ficar atrás dele para não se machucar. A deusa fica impressionada com o quanto ele tá tentando proteger ela. Mas no fundo, o cara só tá pensando nos pontos que vai ganhar com isso. Mesmo assim, esse gesto já faz os pontos de afeição dela subirem pra 60. Ele até pensa que se cozinhar um prato bom pra ela, talvez ela se apaixone de vez. Mas antes que isso role, a porta é arrombada pelos feiosos do outro lado. Assim que vê os caras, Chen Yu percebe que a treta vai ser feia. E os babacas estão quase babando ao ver a comida toda ali na frente deles. Chen Yu inventa uma desculpa, dizendo que algum parente deles morreu e que aquela comida toda era só uma oferenda. Mas os caras pouco se importam com isso. O que eles querem mesmo é encher a pança e ficarem mais gordos que o Gore, o destruidor. Aí o Chen Yu saca a lâmina e mete o terror, matando o líder dos invasores ali mesmo. Tudo isso enquanto, aparentemente, faz a deusa ter um mini ataque de prazer. Os outros dois já ficam com sangue nos olhos e querem matar ele. Só que o Shen puxa outra jogada. Ele finge se render, entregando toda a comida em troca de uma chance de fugir. Pra eles parece um bom negócio. Um deles pega a sacola e os dois saem felizes, achando que conseguiram o que queriam. Só que o plano do Chen Yu era justamente esse, criar uma brecha. Assim que vê a oportunidade, ele ataca pelas costas e corta um dos dois sem dó nem piedade, deixando a deusa assustada com a frieza dele. O último parte pra cima, mas o Shen desvia, dizendo que, se eles estavam pouco se lixando para as oferendas dos mortos, nada mais justo do que pegar a comida de volta. O último até tenta resistir, dizendo que não vai ser enganado de novo. Mas Chen Yu surpreende o cara mostrando que consegue materializar comida do nada, o que distrai o maluco. E aí, mais uma vez, ele aproveita a brecha e finaliza o cara também.
A deusa fica chocada com a frieza e o jeito manipulador dele, mas Shen Yu só manda ela calar a boca, porque ele não tá nem aí. Isso só aumenta ainda mais a raiva dela. E claro, isso dá mais pontos pra ele. Ela, assustada com a situação, pergunta o que eles vão fazer agora, já que com certeza outros vão vir atrás deles. Mas Shen Yu responde numa boa que ninguém se importa com um cadáver no meio de um apocalipse, e que ele tá tranquilo em enterrar os corpos no jardim. Só que o plano vai pro espaço no exato momento em que a Yae aparece do nada dizendo que viu tudo. O loirinho já ameaça matar geral e jura que ninguém vai sair dali pra contar a história. Eles até tentam ameaçar ele de chamar a polícia, o que é engraçado, né? Em pleno apocalipse, os caras ainda confiam na polícia. Aí o Shen Yu mete um chute nas bolas do palhaço, garantindo que a família do cara não vai continuar por gerações. A parada toda é que o grupo só quer comida pra eles, e querem que o Shen Yu reparta os suprimentos com os vizinhos. Mas o cara já manda a real. Ele tá mais afim de matar todos eles mesmo. Aí provoca dizendo que ninguém ligaria pros suprimentos dele, se não fosse pelo apocalipse. E ele responde na tranquilidade que se a comida é tão insignificante assim, então que parem de se meter na vida dele. A cada frase que ele solta, a Yae fica mais e mais puta, até chegar ao ponto de implorar por comida. E enquanto a raiva dela só cresce, o tal do Lin, o cara que tomou o golpe lá nas partes íntimas, já perdeu a paciência e manda os capangas atacarem o casal. A deusa, toda pronta para se defender, levanta o sapato como se fosse resolver alguma coisa. Mas antes que ela consiga fazer algo, o Shen Yu já acaba com todos os palhaços com velocidade de raio, deixando Yae e Lin apavorados. Ele tá cansado de ser pisado e agora é ele quem tá no controle. Fica ali de pé, olhando os dois e dizendo que chegou a hora deles encontrarem o Criador. Lin tenta revidar, mas não dá em nada. Leva uma facada seca. Shen Yu ainda solta que vai ensinar a irmãzinha direito depois de lidar com a Yae. O corpo do cara cai duro no chão. Yae, vendo que o negócio ficou sério, muda de atitude rapidinho e diz que tudo era um teste, e que agora que ele passou, eles podem ficar juntos de novo. Mas o Shen Yu já tá cheio do papo furado dela e manda ela sumir da frente dele. A deusa até fica meio irritada por ele ter deixado a Yae escapar, tirando o sarro e dizendo que ele ainda tem sentimentos por ela. Shen Yu retruca que ciúme não leva a nada, principalmente se a Yae for a concorrência. Aí ela pergunta se eles vão mesmo enterrar os corpos no jardim, e o Chen responde que na real vai jogar os cadáveres ensanguentados pela janela mesmo, pra mandar o recado pros inimigos. Lembra daquela mulher que humilhava ele lá no começo? Pois é, os capangas dela tão preocupados com a frente fria que vem aí, mas ela tá tranquila, achando que o irmão vai dar um jeito e arrumar os suprimentos. Só que o clima muda quando eles ouvem gritos do lado de fora. Gente gritando sobre corpos caindo do céu. A Yae ganha os presentes perfeitos pra acabar com a noite dela. O corpo do irmão espatifa no chão bem na frente dela. Ela solta um grito horrível e mais corpos vão sendo jogados pela janela, caindo no meio da rua. A mulher desmaia de terror com a chuva de cadáveres. Enquanto isso, a deusa começa a se preocupar com como que eles vão lidar com a frente fria. Mas o Shen Yu diz que tem um plano, só que antes ele quer sentar e comer alguma coisa. O sistema analisa e contabiliza os pontos extras que ele ganhou. E aí o cara serve uma refeição bem caprichada pra mulherão que tá ali do lado dele. A Chuyao dá uma mordida na comida e fica toda agradecida por ter um cara tão atencioso com ela mesmo em meio a um apocalipse. Já o Shen Yu nem tá com fome, e muito menos a fim de perder tempo. O foco agora é se preparar pra onda de frio que tá vindo, e enquanto isso, a favorabilidade da Chuyao finalmente chega em 100, e ela tá oficialmente domada. O Chen recupera todos os pontos que gastou com ela, e ainda desbloqueia um monte de funções novas no sistema. Mas ele não esperava trombar com a Yae. Ela ainda tá desmaiada, enquanto os capangas dela percebem que aquele perdedor tá ali de novo. Shen Yu finge que nem é com ele, como se tivessem chamado outra pessoa. Do nada, ele mete um tapa na cara de um dos caras por ter feito piada com a mãe dele. E ele quer resolver logo essa bagunça, ainda mais depois de investir 100 mil pontos só pra turbinar os status físicos e poder devolver o bullying. O careca fica pasmo ao ver o moleque de antes agora, todo fortão. Ele se ajoelha na hora, pedindo perdão e dizendo que reconhece o erro. O outro também pede desculpa e começa a chamar o Shen Yu de irmãozão, jurando fazer qualquer coisa pra ajudar. Na real, Tão é morrendo de medo do que ele pode pedir. Shen pensa um pouco e pergunta o que causou o apagão e o corte de água. Descobre que foram aqueles capangas que ele já mandou pro outro mundo que desligaram tudo de propósito pra roubar suprimentos. Ele manda os dois ligarem tudo de volta e ainda pede que tragam a Yae até o apartamento. Se fizerem isso, ele poupa a vida dos dois. Negócio fechado. E eles aceitam rapidinho. Mais tarde, estão lá todos comendo um macarrão com carne que tá uma delícia.
A Wayei finalmente acorda e já manda um "onde é que eu tô?". Fica chocada ao ver que estão ali, na moral, comendo macarrão. Quando vê que é o Chen Yu que tá por trás disso tudo, ela surta. Lembra pros capangas dela que não dá pra se vender por causa de um mísero prato de macarrão. Shen até oferece um prato pra ela também, mas ela acha que ele tá sendo arrogante, como se ele estivesse fazendo isso por causa da Yei, sem nem saber que a Yei já vazou faz tempo. Ele ainda tira onda, comendo de boa e provocando a Yei por não querer o macarrão. E claro, a raiva dela vai só subindo. Furiosa, ela dá um tapa no prato de um dos capangas e grita pra eles pararem de comer feito uns idiotas. Aí vira pro Shen Yu e manda ele fazer um macarrão pra ela também. Mas não para por aí, ela exige que ele ajoelhe e alimente ela até ela ficar satisfeita. Diz que se ele não fizer isso, vai chamar o irmão dela. E essa parte é hilária, considerando que o Shen Yu já detonou o irmão dela e ainda jogou o corpo pela janela. A ironia é real. Com toda a calma do mundo, Shen Yu coloca o prato de lado, segura a mão dela. E na cena seguinte já tá jogando a Wei porta afora por ser mal educada. Slam, porta fechada na cara dela. Shu Yao fica com um pouco de peso na consciência, achando que a menina vai ficar sem abrigo bem na hora da onda de frio. Já tá ficando irritada com o jeito do Shen, e ele também não leva na boa, mandando na lata se ela tá preocupada com as cólicas da Wei. E sim, a Wei realmente tá com dor, tanto do tombo que levou, quanto por ter sido deixada pra fora, sem nem provar o macarrão. O problema é que, quando ela começa a notar a neve caindo, o medo toma conta. A onda de frio que devia chegar mais tarde apareceu cedo demais. Batendo na porta com força, ela grita que tá disposta até a dar a vida se ele deixar ela entrar. Promete que não vai mais chamar o irmão. Shen Yu não tem paciência pra drama e joga um balde de realidade na cara dela, lembrando que o irmão dela tá morto e apodrecendo no frio. A ficha cai. O corpo que caiu do céu mais cedo era do irmão dela. A Wayei nega, sem conseguir acreditar, mas ele confirma com gosto que o corpo tá lá embaixo mesmo. Ela tenta negar de novo, mas as lágrimas começam a escorrer. Ela sabe que é verdade, mas não quer encarar a realidade. E aí aparece a Yei, oferecendo abrigo pra Wayei como se fosse uma boa samaritana. Se não fosse por isso, a Wayei ia estar congelando ali mesmo. Tudo isso é observado pela Shu Yao, que percebe que esse papo de ajudar pode acabar ferrando eles lá na frente. Afinal, dá pra ver que a Yei tá só esperando a chance de dar o troco. Shen Yu para por um segundo pra pensar nas opções dele, enquanto os amigos dele ficam puxando o saco, pedindo pra ele deixar a pobre coitada entrar. Nesse meio tempo, a Beiwei corre pra se jogar nos braços da Yei, mas o Shen decide que já deu de ficar só olhando. Mesmo com tudo que rolou, ele resolve ajudar. Quando ele abre a porta, as duas mulheres ficam em choque. A Beiwei não acredita que ele realmente abriu. Já a Yei tenta repetir o velho truque dela e implora uma segunda chance, dizendo que tá passando fome e morrendo de frio. A Beiwei fica tipo, mano, que porra essa mina tá falando? Ela até tenta impedir a Yei de se ajoelhar na frente do Shen, mas a raiva só cresce dentro dela. A Yei tenta manter a pose de mulher empoderada, como se aquele prato de macarrão não fosse nada. Mas logo depois, do nada, empurra a Beiwei como se nem conhecesse a garota e se joga no chão na frente do Shen Yu. Implora de novo, segura na camisa dele e ainda se oferece pra virar o cachorrinho dele. Só que o Shen não é desses, né? Ele dá um chega pra lá nela, jogando a Yei pro lado como se fosse nada. A Beiwei tenta consolar a maluca, falando que elas podem encontrar suprimentos em outro lugar e que ela não devia se humilhar assim. Mas o papo dela é recebido com um surto completo da Yei, que grita dizendo que tá fazendo menos 1 grau lá fora e que sair andando por aí é praticamente pedir pra morrer congelada. E ainda tem a audácia de jogar a culpa na Beiwei, dizendo que ela é a responsável por ter jogado ela contra o Shen Yu desde o começo. No meio do surto, a Yei ainda solta que no fundo foi até bom o Lin ter morrido. Segundo ela, só se afastou do Shen Yu por causa do dinheiro do irmão, bem a cara da doida mesmo. Mas a Beiwei, em vez de ligar pra esse monte de baboseira, só presta atenção em uma coisa: o comentário sobre a morte do irmão. Shen Yu aproveita o momento e manda na lata que tanto ela quanto o irmão são uns lixos, só isso. O cara tá se divertindo com o drama todo, batendo palmas enquanto o sistema contabiliza a raiva das duas e transforma em lucro. Ele então solta duas verdades. Primeiro, ele não tá nem aí pra Yei e quer que ela suma. Só com isso, o sistema já entrega mais de 279 pontos de raiva. Segundo, ele olha pra Beiwei e admite na boa que foi ele quem matou o irmão dela. A única que ainda não aceitou isso é ela mesma. Ele até fala que aceitaria ela como irmã se ela se rendesse. Mas se não aceitar essa condição, vai acabar igual a Yei. As palavras condescendentes dele fazem a Beiwei ficar ainda mais furiosa, subindo mais 600 pontos de raiva. Ela xinga ele de cachorro vira-lata
e diz que ele merece morrer. Pronto, era isso que ele queria ouvir. Chen Yu fecha a porta com tudo na cara dela, deixando a mina do lado de fora fervendo de ódio. Do outro lado da porta, a Baiwei tá praticamente explodindo de raiva, tipo bomba de Hiroshima. O lourinho até se impressiona com o nível de fúria da garota. Mas olha só com esse drama, ele conseguiu quase 2.300 pontos de raiva. Isso virou 230 mil créditos. O saldo dele agora tá batendo uns 400 mil. E quanto mais elas surtam, mais rico ele fica. A alegria é tanta que o cara começa a rir feito criança maluca, todo animado com os lucros. Os capangas da Baiwei estão morrendo de medo dele, achando que ele virou algum tipo de psicopata. Mas não, o cara só quer comemorar. Mete caixas e mais caixas de cerveja no meio da sala, tudo vindo do estoque absurdo que ele tem, e anuncia que vão beber até cair. Só que a festa não dura muito. De repente, a luz apaga de novo. Todo mundo fica alerta. Até a Chuyao fica surpresa porque não faz sentido ter um segundo apagão tão rápido. Ela começa a suspeitar que a galera da comissão de bairro tá armando outro golpe, igual da última vez. Só que os capangas acham que isso aí é o fim. Sem luz, não tem aquecedor. E sem aquecedor, o frio vai acabar com todo mundo rapidinho. A onda de frio tá só começando. E o mais engraçado é que a Chuyao ainda nem colocou um casaquinho, mesmo com o gelo rolando lá fora. Shen Yu então dá a opinião dele. Ele não acha que foi a comissão de bairro dessa vez. Provavelmente a temperatura caiu tanto que acabou afetando os circuitos e causou um curto ou algum tipo de pane geral. Esse é um novo problema por si só. Shen Yu manda a galera não entrar em pânico, falando que dá pra sobreviver sem eletricidade. Como ainda tem gás, ele recomenda que todo mundo coma comida quente pra esquentar o corpo. Aí ele finalmente comenta sobre a roupa da Chuyao, sugerindo que ela se vista com algo mais quente. Só que, pra azar de todo mundo, a garota não tem nada além de roupas da estação. O resto ela joga fora. Luxo puro. A mina basicamente compra guarda-roupa novo a cada temporada. E pra piorar, ela nem tem coberta. Situação crítica. Então Shen Yu pergunta pro sistema quanto tempo vai demorar pra liberar a próxima categoria de itens na loja. O sistema avisa que para desbloquear esse novo nível da loja da vingança, ele vai ter que gastar 500 mil créditos. O queixo do Shen Yu despenca de desgosto e frustração. Ele até solta o pensamento em voz alta, chamando a Chuyao de fracasso e de mulher burra. A fórmula perfeita para deixar qualquer namorada putaça. E não dá outra. Na hora, ela já questiona por que alguém guardaria roupas de inverno no verão. Shen rebate dizendo que isso é o normal, que todo mundo faz isso e guarda no armário. Ele acha que ela tá se irritando da toa, sendo que foi ela que fez burrice. Mais uma vez, não se faz isso com a namorada. É receita pra virar ex. Chuyao responde na lata, chamando ele de lesado do cérebro. Mas o que parece uma briga comum na real, pode ser só parte do plano do Shen Yu, pra deixar ela com raiva e acumular mais pontos. Enquanto isso, os dois capangas que estão assistindo a treta estão ali tremendo, pensando que o frio deve ter afetado o cérebro dos dois, porque parece que papai e mamãe estão se matando. Chuyao, completamente no limite, explode de vez e xinga os três de idiotas completos. E era isso mesmo que o Chen Yu queria. O sistema detecta o surto e converte a raiva dela em 100 mil pontos. Com isso, ele finalmente tem os 500 mil que precisava para desbloquear o novo nível da loja. Agora é torcer para ter roupa de frio lá, porque se não tiver já era para geral. A deusa ainda tá bufando de raiva, irritada por causa do chilique entre os dois por conta de um monte de suprimento. Mas ironicamente, cada minuto que ela continua furiosa só faz aumentar o saldo do Shen Yu. O cara tá rachando o bico da situação, se divertindo com o ataque de fúria dela, o que deixa ela mais confusa ainda. Pra sorte de todos, a energia volta. Os capangas começam a comemorar como se fosse Natal. Até a Chuyao fica surpresa que voltou tão rápido. Talvez tenha sido só um apagão mesmo, e não algum golpe bizarro. Shen Yu respira aliviado porque estava precisando que as coisas dessem certo. Logo depois, ele gasta 100 mil pontos para garantir meio ano de utilidades básicas. Luz, água, gás, tudo. Agora, com isso resolvido, só falta monetizar. Então ele puxa um megafone e anuncia para os vizinhos do prédio todo que está oferecendo serviços de vingança. Qualquer dor que eles tenham passado, ele resolve por um preço. A galera do prédio, claro, fica revoltada. Acham que o cara virou palhaço, tirando onda no meio de um apocalipse enquanto eles estão lá congelando. Mas isso é ótimo pra ele, porque cada pessoa com raiva vira ponto pro sistema. Shen Yu tá adorando ser o vilão da vizinhança, rindo por dentro enquanto vê os créditos caindo na conta. Os capangas já estão olhando torto pra ele, achando que ele pirou de vez. Chegam até a perguntar se o frio afetou o cérebro do cara. Acham que ele tá com um parafuso solto. Mas enquanto os outros se preocupam, o Shen Yu tá de boaça, porque só nessa brincadeira ele acumulou mais de 800 mil pontos de raiva.
o maior número que ele já conseguiu de uma vez só. O cara até faz pose, todo metido com o look dele, enquanto o resto só olha com aquela cara de esse aí perdeu a sanidade. Um deles chega a perguntar quanto é um mais um, só pra ver se ele ainda tá consciente. Chen Yu nem liga, ele já tá em outro nível e manda na lata. Foda-se as regras, porque agora eu sou as regras. Enquanto isso, a Chuyao tá lá, sentindo uma dor de cabeça real com tudo que tá acontecendo. E pra piorar, os vizinhos estão batendo com força na porta, prontos pra invadir o AP se ele não abrir. Aparentemente, o discursinho dele veio com um preço alto. Não tem como enfrentar toda essa galera sozinho. Um dos capangas já aceitou que vai morrer ali mesmo, e a Deus acha que estão todos condenados. Mas aí do nada, o lourinho aparece com tudo dizendo que tá pronto para usar suas habilidades secretas de PUA, CPU e PPT. Seja lá o que isso signifique, ele tá pronto para meter o louco. A reação dos capangas é totalmente compreensível, porque assim como a gente, eles estão tipo, mas que porra é essa? Aparentemente, aquelas siglas malucas que o loirinho mandou significavam que ele é craque em manipular, fazer lavagem cerebral, trair e vender promessas falsas. É o pacote completo da enganação. Do lado de fora, aparece uma mulher barra pesada, exigindo que o valentão apareça, já que ele foi tão corajoso antes. Ela ameaça até destruir a caixa de energia se ninguém abrir a porta logo. Isso pode dar ruim, principalmente quando Chen Yu percebe quem tá ali, a famosinha da internet, a tal da Sansagna. Aí o cara sai numa boa, todo tranquilo, levando 2 martelos, um grande e um pequeno, pra eles usarem. A serva da Signer zomba do Chen Yu, achando que ele não tem coragem de encarar o que vem. Ela chama ele de lesado. E mano, esse negócio de chamar o outro de sem cérebro virou um vício nessa história. Shen empurra a pirralha e incentiva os malucos a realmente quebrarem a caixa de energia. E é exatamente isso que eles fazem. O cara mete o martelão e detona a caixa, enquanto o Chen observa de boas. A Signer, toda convencida, chama ele de fracassado e diz que é isso que acontece quando você mexe com gente errada. O capanga dela tá tão confiante que até começa a tratar o Shen como se fosse um novo serviçal. Só que ninguém ali percebeu que tudo isso tá dentro do plano do protagonista. Porque, pra surpresa geral, a caixa de energia se recupera sozinha, mesmo depois de ter sido destruída. A Signer e os outros ficam sem entender nada. Shen Yu entra no modo zoeira e tira sarro do capanga, dizendo que ele é tão fraco que nem conseguiu quebrar uma caixa elétrica. O cara tenta de novo e de novo, tipo o Soldado Invernal versão low budget, com um golpe inútil repetido. No começo ele acha que a caixa quebrou mesmo, mas aí ela se recupera bem na frente dele, e o maluco entra em desespero. Chen Yu aproveita e manda aquela alfinetada básica, dizendo que a Sixter tem um péssimo gosto pra homem, e escolhendo esses palitinhos fracotes que nem força tem. O capanga se vira contra o Shen e tenta acertar ele, mas claro que erra. O protagonista desvia na moral, e usa a brecha pra mandar uma joelhada direta nas joias da geração. Acabou a linhagem ali mesmo. O cara desaba no chão, completamente humilhado. Shen Yu ainda brinca que vai começar a chamar ele de Príncipe do Vazio, porque é isso que qualquer mina que ficar com ele vai ganhar. A influencer, achando que é alguém, começa a dizer que mesmo que eles tenham energia, vão ficar sem suprimentos logo. Shen Yu debocha, todo delicadinho, como se fosse uma princesa irritada com esse papo furado. Ela tenta jogar na cara que tem milhões de seguidores, como se isso fosse ajudar em alguma coisa no apocalipse. Mas o Shen Yu não tá nem aí. Ele começa a ostentar as refeições que poderia ter a qualquer momento, como se fosse o chefe supremo. A Signer fica de queixo caído ao ver ele conjurando comida do nada. Na hora, ela já começa a questionar se superpoderes realmente existem. Com o ego dela inflado e vendo um fracassado com esse tipo de poder, a raiva dela vai às alturas. Aí, ela surta de vez e manda os capangas quebrarem tudo. Só que Shen Yu estava preparado. Ele invoca 2 cestas cheias de ovos e entrega para os capangas dele. E aí começa a guerra de ovos. Podres, claro. Eles metem ovo para todo lado, cobrindo a Signer e o grupo dela de nojeira. O cheiro tá insuportável e a raiva dela só aumenta, principalmente quando vê a roupa toda destruída. O velho, que já tava com os nervos à flor da pele, exige que o Shen pare com essa palhaçada. Mas o que o Shen faz? Taca a cesta inteira na cabeça dele. O fedor do cara depois disso é nível extinção da vida na Terra. O velho desaba no chão, apagado, enquanto o Shen Yu só faz um sinal para os seus capangas entrarem. Missão cumprida. Eles entram e fecham a porta com tudo, deixando a Signer e os outros cobertos de ovo podre e raiva. A mulher perdeu a paciência de vez. Agora ela quer matar o Shen e oferece o próprio corpo para quem conseguir acabar com ele. Lá dentro, Chuyao tá preocupada real, achando que eles vão invadir.
mas o Shen tá suave. Diz que nem a força do Godzilla vai derrubar essa porta. Enquanto isso, ele senta tranquilão. Abre uma nova categoria no sistema e começa a converter pontos. O saldo atual do cara, mais de 1.500.000, tá voando. Por sorte, a categoria de roupas na loja do sistema finalmente desbloqueou bem na hora certa. Mas a sorte acaba aí, porque a chuva ácida começa a cair e a Chuyao logo dá o alerta, avisando que a situação vai piorar. A resposta do Shenyu: ele acha que é o momento perfeito para dar uma voltinha. E o mais bizarro é que os brothers dele concordam. Um dos capangas, que virou fã número 1 do cara, até recebe uma jaqueta das mãos do Shen, todo emocionado com o presente. O cara pergunta se eles estão indo numa missão secreta, e até cogita que o Shen Yu seja o líder de alguma organização subterrânea poderosa. Mas Shen corta a brisa rápido, falando pra ele não se deixar levar por novelinha de fantasia de poder, e manda ele acompanhar. Quando os dois saem do apartamento, dão de cara com a Zener e o capanga dela, ainda ali parados. Shen simplesmente empurra ela pro lado, como se fosse um nada no caminho. A influência fica indignada com o tratamento, chocada que ele realmente encostou nela. Afinal, ela tem milhões de seguidores, é idolatrada por celebridades, e o cara tá cagando pra existência dela. E aí vem mais uma chuva de pontos de raiva. E pra completar, o capanga dela vira a casaca na hora. Trai a Zener sem pensar 2 vezes, todo feliz em seguir Oki-Shen e Shishinshiu, desde que receba comida e proteção. A influencer não esperava esse golpe baixo vindo do próprio funcionário. O traidor ainda manda ela sumir, dizendo que agora tem um novo irmão, com superpoderes, e isso é hilário. Zener não deixa barato e ameaça o Shen, falando que ele não vai sair impune por tê-la irritado tanto. Mas depois, do nada, muda o tom e diz que pode esquecer tudo, desde que ele cuide dela com comida e água. A resposta: o Shen mete um tapa com gosto na cara dela, lembrando que ela precisa aprender a se colocar no lugar dela. A mulher começa a tagarelar sobre seus milhões de fãs e ainda manda ele bater de novo se for tão corajoso assim. E o que o Shen faz? Exatamente isso. Dá outro tapa e ainda ajoelha como se fosse um teatrinho. A Zener fica sem que entender nada. Nunca foi tratada assim. Sempre teve gente querendo agradar ela. Tão perdida que acha que tudo isso é uma jogada psicológica reversa para tentar conquistar ela. Enquanto isso, o Shen não tá nem aí. Ganhou mais uma serva de graça. E os 2 capangas dele, brigando entre si no fundo, estilo sitcom. Shen Yu então avisa que vão sair dali sem mais enrolação. Depois de um tempo andando pelo prédio, eles topam com a Beiwei toda tremendo de frio no corredor. O capanga dela tenta ajudar, e a situação dela é tão deplorável que até o capanga do Shen se comove. Ele oferece a jaqueta que tinha ganhado. Na mente do Shen Yu, ele acha que a Beiwei só tá se rendendo por sobrevivência, nada mais. Então ele manda levarem ela de volta pro AP e deixa a Chuyao cuidar da situação. Assim ele segue sozinho. Lá fora, a chuva ácida já tá corroendo tudo, vivo e morto. Shen não tem grandes esperanças, mas quer ver como tá a estação de entrega, já que tem um pacote importante esperando por ele. Enquanto anda, uma mulher surge do nada e exige atenção. Ele não esperava por isso. A roupa dela tá toda rasgada, mas ela tem uma postura firme e uma voz autoritária, mandando ele ir até ela. Shen, besta que é, acha que caiu numa armadilha gostosa e fica encantado, pronto pra ajudar. Mas a mulher saca uma faca e aponta pro pescoço dele, mandando ele tirar a roupa na hora. Calma, não é o que parece. Mesmo com a lâmina encostando, o cara continua brincando, dizendo pra ela pegar mais leve. Mas a mina só quer as roupas mesmo. Shen pergunta como ele vai voltar sem elas, mas ela só pensa nela mesma. E é aí que ele elogia a inteligência dela. Ela encara ele com um olhar afiado, mandando ele obedecer ou morrer. Ele tira o capuz devagar e oferece ajuda, todo calmo. Mas como todas as outras antes, ela pega a roupa e começa a descer o pau verbalmente nele, dizendo que um cara como ele nem devia ter o direito de conversar com alguém como ela. Só que dessa vez o Shen Yu sorri. Já deu. Ele força o sistema a desmaterializar o capuz da mão dela e equipa de volta em si mesmo. E aí manda a real. Vai ajudar sim, mas só se ela se ajoelhar e implorar. E a mina, sem entender nada, fica ali paralisada, tentando processar o que acabou de acontecer. Ela fica ali, parada, encarando as próprias mãos, sem entender como a roupa sumiu. Enquanto isso, Shen Yu só segue o caminho dele como se nada tivesse acontecido. A mulher, ainda cheia de atitude, grita que não tem papo, não tem negociação, tenta meter a faca nele, mas ele segura o golpe fraco com uma mão só, joga ela contra a parede, levanta o braço
braço dela e manda na lata que quem não tem qualificação pra falar com ele é ela. Mesmo encurralada, ela continua toda convencida, falando que nem as habilidades dele servem pra alguma coisa num apocalipse, onde gente como ele não vale nada. Igual todo mundo, ela tenta rebaixar ele dizendo que ele nem tem recursos pra sobreviver. Shen solta o braço dela e responde na moral, dizendo que ele pode ter os recursos que quiser, na hora que quiser. Ela acha que ele tá mentindo e começa a tirar sarro, dizendo que ele parece tão ferrado que não deve nem conseguir fazer uma refeição decente. Aí manda um papo de que ele pode ir embora com a roupa do corpo, mas só se fizer um favor pra ela no hospital. O pagamento? 2 pacotes de macarrão. E ela ainda acha que tá fazendo um favor pra ele. Por dentro, o Shen tá fervendo. Na mesma hora, mete um tapa na cara dela pra dar um choque de realidade e avisa que 2 pacotes de macarrão não valem nem o tempo dele. A mulher fica em choque, sem conseguir entender como um fracassado teve coragem de bater nela. Enquanto ela fica ali, tentando processar o que rolou, o Shen Yu já virou as costas e foi embora. Ela grita que vai lembrar do que ele fez, mas ele nem se abala. Pelo contrário, dá até o endereço dele pra ela aparecer quando quiser testar ele. Só que ela quer esperar até ter os suprimentos dela de volta. Depois de pegar o pacote dele, Shen volta pro prédio usando o elevador. Lá embaixo, ele dá de cara com a influencer, que muda de atitude na hora. Agora tá praticamente adorando ele, implorando pra entrar. O Shen já começa a entender como essa mulher ficou famosa, fazendo esse tipo de joguinho. Os capangas dele avisam pra tomar cuidado, já que ela percebeu que eles têm suprimento infinito. A falsa já agarra a mão do Shen, toda cheia de charme, dizendo que agora ela é toda dele. Promete que nem vai mais fazer live, só dançar pra ele. Ainda solta uns papos suspeitos, mas Shen corta logo e diz que só liga pra uma coisa: a atitude dela. Se ela conseguir manter isso sob controle, tá tudo certo. E foi assim que a Zener reentrou pro grupo. A Chuel fica responsável por dar banho nela, porque o fedor tava nível cemitério. Com toda essa raiva recente acumulada, os créditos do Shen disparam para 2 milhões. E agora, a favorabilidade da Zener por ele tá crescendo de forma sincera. Ou seja, ele vai poder aproveitar os mesmos benefícios que teve com a Chuel. Com o pacote nas mãos, o lourinho entra num momento de reflexão. Dinheiro agora não é mais um problema. O que ele espera agora é desbloquear a próxima categoria, que exige nada menos que 3 milhões de créditos. Esse novo nível libera frutas de superpoder, que dão habilidades novas, estilo fruta do poder mesmo. Shen tá todo no clima. Sou invencível e solitário, tipo o Gojo. Enquanto isso, a deusa tá chocada que ele realmente saiu, no meio da chuva ácida, só pra buscar um pacote. Ele, rindo, pergunta se devia ter pegado ela no colo em vez do pacote. Só esse flerte já deixa ela sem ar. Aí do nada, ela solta que não quer casar com ele, deixando todo mundo confuso, inclusive o Shen. Ele abre a caixa e tira um ursinho de pelúcia.